Infernos Comparados é o capítulo 11, tá bom? A inegável influência. Ao analisarmos em paralelo trechos do Novo Testamento e de 1 Enoque, ou seja, o primeiro livro de Enoque, que mencionam o inferno, percebemos diversas sentenças semelhantes que demonstram uma profunda intertextualidade. Algumas construções textuais não expressam somente as mesmas ideias folclóricas e teológicas, mas utilizam-se em algumas ocasiões das mesmas construções fraseológicas. Um evidente significado simbólico que o inferno representa é a existência de um lugar de punição. Então a ideia alegórica do inferno é essa: apresentar no cenário um lugar de punição. Essa é a função. Quando você vem olhando tecnicamente dentro do meu livro, você vai perceber que é isso, tá bom? É um lugar para punição. Essa é a ideia central. Ok? Então vamos lá. 1 Enoque 51:1 e Apocalipse 20:13 mencionam que o inferno, Hades, Sheol, devolverá os mortos que nele há para julgamento. Os versos retratam terra, mar e inferno de forma alegórica, como agentes ativos no processo de encaminhamento para o juízo final. Então preste atenção. Naqueles dias, primeiro livro de Enoque 51:1, naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles que recebeu. E a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Apocalipse 20:13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Que é, metaforicamente falando, é isso aqui também. E a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Olha só que interessante. Quando nós observamos, tanto em Enoque quanto no livro do Apocalipse, estas descrições infernais, e nós percebemos que há um tipo de personificação dos agentes que recebem os mortos. Você pode ver que esse empréstimo literário que vai parar no livro do Apocalipse coloca algo curioso, que tipo assim, como se houvesse ou existisse, se você fosse interpretar de maneira literal, e não faça isso, não interprete de maneira literal, mas é como se existisse mortos que estão sob responsabilidade da terra, mortos que estão sob responsabilidade do mar e mortos que estão sob responsabilidade do inferno. Então, se você fizer uma leitura literal, e não faça esta leitura literal, não faça. Você vai ter essa percepção e, obviamente, você vai achar o quê? Estranho. Mas que estranho, que esquisito. Como assim a terra vai devolver os seus mortos? Como assim o mar vai devolver os seus mortos? Como assim o inferno vai devolver os seus mortos? Se todos morrem,
que o escritor do Apocalipse está tentando dizer? Se todos morrem, não tem que ir para o submundo na crença deles? Todos morrem, não tem que de alguma forma ir para as regiões baixas? Então como que terra, mar e inferno vão devolver mortos? Eu estou perguntando para vocês. O que vocês acham, pensam que é dessa simbologia do submundo? Lendo o livro todo, você já vai matar a charada. O que não falta é símbolo. Opa, Marcelo Isa! Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu amigo. Fight TV, também boa noite. Até que enfim esse assunto, rapaz. Aqui no VOB, Fight deve ter uns 100 vídeos sobre o inferno. Sem brincadeira nenhuma. Nós temos live, vídeo, corte, live em outros canais, tem tudo aqui. Deve ter uns 100, aula só, deve ter uns 100 vídeos aqui. Tanto que gerou o livro, né? Virou o livro. Se tira o inferno, o devorador e Satanás da igreja, acaba. Com o cristianismo acaba, né? O budismo, o taoísmo, por exemplo, outros movimentos religiosos, filosóficos, não dependem da figura mitológica ou tipológica de Satanás para alimentar a religião. Mas o cristianismo depende, até então. Então, se tirar, acaba. É fato. Aí você vai ter o esvaziamento. Tanto que é por isso que o cristianismo está mudando, né? Está mudando muito. Isso é verdade. Principalmente por causa da teologia, da repaginação da teologia da prosperidade. Todos esses símbolos, atualmente, né? Todos eles estão sendo reinterpretados sutilmente. Daqui a pouco o cristianismo vai virar uma espécie de zoroastrismo sem ritual. No zoroastrismo já é tudo simbólico, né? Já se entende que tudo é simbólico. JC Games, um abraço, meu amigo. Parece que os escritores do Novo Testamento tinham algum tipo de Alzheimer. Ou algo do tipo, porque Eclesiastes 9:5. E assistiu o vídeo de ontem, né? Aê! Assistiu o vídeo de ontem, a aula aqui no Verdades Ocultas da Bíblia. Isso aí. Acaba com qualquer ideia de julgamento dos mortos que o Novo Testamento prega. Isso aí. Assistiu o nosso vídeo ontem. Isso aí, JC. Vamos lá. São símbolos que vão falar do tipo de morte, do tipo de, vamos dizer assim, de findar da existência terrena que estes passaram. Então, quando fala de terra, mar, ou englobar qualquer um outro elemento, e isso está dentro do contexto da literatura de um submundo, está falando do tipo de morte, né? De como a morte ocorreu. Então, normalmente, quando vai falar de terra ou mar, estará associado em muitos ao contexto da guerra, por exemplo. Tá? Já quando vai diretamente ao contexto infernal, fala de grandes pecados, vamos dizer assim, grandes homens e mulheres ou pessoas que eram grandes pecadores, como na mitologia do livro de Enoque, assim, os anjos, né, que vieram e pecaram contra as mulheres, ou no zoroastrismo também, né, aqueles que já se deixaram levar por Arimã. Então esses são aqueles que estão diretamente condenados, vamos dizer assim, pelo inferno. Outras questões do cotidiano da vida têm outros símbolos que remetem a essa condenação, tá bom? Tanto que quando vocês lerem o capítulo do meu livro, quando vai falar sobre o Hades, e eu falo sobre vários aspectos do Hades, eu vou falar sobre os rios do Hades, o que cada rio representava. E você vai ver que estará simbolizado ali tipos de morte e tipos de condenação em cada rio que tem dentro do Hades. O rio Cócito, o rio Aqueronte, o rio Phlegnon, então tudo ali, os 7 rios do Hades vão personificar alguns tipos de punição para alguns tipos de vida que as pessoas tiveram, tá bom? Então isso também vai se refletir na literatura do Novo Testamento, tá? Então eu parei para explicar porque, né, a gente já tá aqui já é o 11, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui.
multidões de alegorias infernais. Primeiro livro de Enoque, 67:10 e Apocalipse 20:10 descrevem a destruição dos pecadores em um lugar preenchido de fogo e enxofre. Presta atenção, fogo e enxofre. Os versículos apresentam características relevantes da natureza do inferno e das motivações por trás da punição divina. Então, o primeiro livro de Enoque, 67:10, descreve o local de punição dos anjos rebeldes, um lugar de perturbação para puni-los pelos seus crimes. Deus ordena que eles sejam lançados no vale. A linguagem utilizada para descrever este vale faz menção aos termos massa fluida de fogo e cheiro de enxofre. Então nós estamos falando de um local de punição onde aquele ponto específico estava destinado aos anjos que pecaram no livro de Enoque. Apocalipse 20:10, olha que interessante, o diabo, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, que é descrito como lugar de punição e tormento. Então veja bem, parece que o Apocalipse está tomando de empréstimo a seguinte questão: para grandes pecadores, né, vamos dizer assim, grandes traidores, os grandes perseguidores dos eleitos, que é isso que vai acabar acontecendo depois também no livro de Enoque, né? Toda essa descida dos vigilantes, o pecado deles e os gigantes, vai gerar profecias, vai gerar batalha cósmica, vai gerar uma série de problemas, vai descer uma estrela, a estrela vai causar guerra, vai ser uma coisa de louco, livro de Enoque, né? Então não se resume só aos anjos que caíram, depois outros eventos se desenrolam. E aí eles vão ser alvos de uma grande punição. Isso também tem paralelos em outras mitologias. Então, por exemplo, você tem aqui no livro, quando a gente vai falar ainda sobre o inferno no livro de Enoque, a gente vai falar sobre o Tártaro que está lá no segundo epístola de Pedro. E vai dizer que para estes anjos rebeldes, o lugar deles de punição é o Tártaro. Então, esse local onde há uma massa fluida, ou seja, um grande lago de fogo, um lugar com muita larva vulcânica, que na verdade é isso, é larva vulcânica, tá bom? Esse lugar mais punitivo, mais caloroso, quente, específico, é para os grandes pecadores. E na segunda epístola de Pedro, vai afirmar no grego que é Tártaro. E é justamente no Tártaro, de acordo com a mitologia grega, que estavam as grandes punições. Então, muitos personagens da mitologia grega foram punidos de maneira grave no Tártaro. Então, só para vocês terem uma noção aqui, página 143, né? Onde nós estamos agora é a 143. Qual é o capítulo do Hades, ou Hades, ou Hades. Só para eu ir lá rapidamente dar uma no Tártaro. Hades 95. Então, se a gente vem aqui no capítulo do Hades, vai ter uma parte do os rios do Hades, aqui ó. Os rios do Hades, eu falo sobre os rios do Hades, beleza. Campos Elíseos. Tártaro, as profundezas do Hades. Então eu falo da mitologia do Hades, como surgiu, em que textos, né, estão clássicos gregos, as fontes que falam do Tártaro. Tudo com referência bibliográfica, notinha de rodapé, bonitinho. Beleza? Aí aqui, ó. Eu falo aqui, ó. Dos personagens que foram punidos no Tártaro. Os grandes criminosos. Tá bom? Então eu falo um pouquinho de Tântalo. Tá aqui, ó. De onde surge o termo tantalizar.
E aqui eu deixo na nota os outros personagens que foram punidos no Tártaro, como Tício. Eu falo também um pouquinho de Tício, ó, tá aqui, e deixo uma notinha aqui para você ver outros personagens, né? No final do capítulo tem várias referências bibliográficas, no final de cada capítulo. Tá? Então, 143 onde a gente estava. Então, é por isso que no livro do Apocalipse, que já existia no imaginário, passando pelo livro de Enoque, passando pelo Hades, beleza? Por isso que já tinha imaginário que o falso profeta, as bestas do falso profeta e o dragão, a serpente, Satanás, na mitologia bíblica, ele tem que ser lançado num lago de fogo, na massa fluida de fogo, no Tártaro, das mais profundezas do inferno. Então isso é uma visão mitológica. Grandes punições para grandes criminosos. Mas qual é a fonte disso? A fonte são os mitos, são as mitologias. Tá? Vamos lá. Qualquer coisa, pergunta, meu povo, pergunta. Qualquer dúvida. Ambos os versículos mencionam o fogo como elemento central da punição. Os textos enfatizam a justiça divina executando a separação e a condenação dos entes maus. Notinha aqui também. Outra coisa importante. O fogo é o elemento principal infernal porque ele é o elemento purificador e aniquilador. De onde vem isso, professor? Vem dos conceitos da mitologia do Duzaco, o inferno persa. No Ramístiga, no purgatório persa, queima um foguinho. Só que é um fogo que purifica. Então você não foi tão bom, mas também você não foi tão mal. Mas o pouco mal que há em você, o pouquinho de mal que há em você, tem que ser purificado. E o elemento purificador, a chama da verdade, a acha, é o fogo. O fogo. Então o fogo ele é importante no zoroastrismo. É um elemento central do culto zoroastriano. O fogo. Então por isso que a aniquilação do Novo Testamento segue o padrão das mitologias anteriores. O fogo. Por exemplo, no Egito, se você não passasse pelo tribunal de Osíris, fosse bem nas confissões, e após as confissões, seu coração sendo pesado, e ele não fosse mais leve, se você fosse mal nas confissões, e seu coração pesado ainda fosse mais pesado que a pluma de Maat, você era devorado por Aminte. Então você era aniquilado. Findou-se. No Hades grego, você tinha lá os 3 juízes do submundo. No Hades tinha um julgamento. Era por Minos, Eco e Radamanto. Beleza? Você tinha um julgamento. E aí você também tinha um limbo lá no Hades. Não tinha só os Campos Elíseos, as Ilhas Afortunadas e os locais de condenação, como alguns rios que fluíam fogo e eram lugar de condenação. E também você tinha o Tártaro, mas você também tinha o limbo. Você tinha um limbo e também era um campo. O campo Asfódelos. Então você tinha um campo onde não foi bom, também não foi ruim, também não foi isso. Então ele ficava naquele campo ali, uma existência apagada, sem cor, sem vida, sem nada, mas também não tinha sofrimento, mas também não tinha alegria. Já esse elemento do fogo, que precisa purificar ou aniquilar, como nós vemos no Novo Testamento, é aniquilar. Símbolo da aniquilação. Vem da cultura persa. Tá bom? Então por isso que você vai identificando que o fogo é o elemento de destruição. Mas por que esse Deus não bate palma? O Deus que move o céu, que a terra é os cabelos de seus pés, esse Deus que é soberano,
esse Deus que abre o mar, que criou o universo pela sua palavra, disse haja luz e houve luz e tudo mais, por que precisa de um enredo fantástico, de um enredo digno de filme para resolver tudo? Basta ele fazer com a sua palavra, não é isso que todo mundo aprende na religião? Mas não questiona, né, o porquê? Porque essas descrições fantásticas são mitológicas. Vem de Enoque, vem do zoroastrismo, os símbolos alquímicos, exatamente. Isso aí, Luan, tá? Então você tem isso. Essas descrições. E você vê que o escriba, ele segue o script. Bom, se Arimã e os Drujus, os Daevas, vão ser destruídos na massa fluida de fogo, como está no Avesta lá, dos persas, se os anjos que caíram, mais os que se fizeram ministros de Satanás, que é isso que está no livro de Enoque, mais os que se fizeram ministros de Satanás, os que ficaram ao redor da estrela e corromperam os cavalos, corromperam as vacas, corromperam os camelos, ou seja, os tipos de homens, que está lá no livro de Enoque também. Eles vão ter uma grande condenação na massa fluida de fogo, eles vão queimar num lago de fogo, num vale de fogo. Então, o nosso falso profeta aqui e a besta, né? Todos eles também vão queimar no lago de fogo. Então, ele só está seguindo um modelo literário. É isso que ele está fazendo. Ele está seguindo um modelo literário. Entenderam? Vamos lá. Mas isso tudo é porque nós estamos no capítulo 11. Você vai concluir facilmente. Você já passou pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você chega no 11 só fazendo aquele checklist. É isso aí mesmo. É isso aí. Tá tudo ali mesmo. Deixe-me ler os comentários, né? Temos comentários aqui, eu vou ler. Eu vou ler as perguntas, todas elas eu vou ler. Deixe-me ver aqui o que os meus amigos estão falando. Acho que tem a ver com o conceito de transição de consciência. Nós podemos falar sobre os aspectos iniciáticos também. Uma parte do Antigo Testamento fala que os mortos não sentem. Isso, Eclesiastes 9, exatamente. Isso aí. Alguém que morreu. Que aí já segue a mitologia ugarítica. Né? Porque você está falando do texto de Samuel, do profeta Samuel, onde a pitonisa, né, ou a necromante, melhor dizendo, de Endor, né, da fonte da dor, ela invoca, né, o espírito de Samuel, à semelhança de um rito ugarítico, né, cananeu. Então ali você vê a influência na Bíblia, porque nos mitos, agora eu não lembro se é o Akhat ou se é o épico de Kirta, mas tem um mito, que eu não lembro agora qual é, que você pode invocar o morto. Você pode invocar, tem também o texto dos refaíns. Você pode invocar, você bota lá a comida, a oblação, faz o ritual e você invoca para trocar uma ideia, para saber como é que tá, para ele proteger a colheita, para ele proteger a vila, a tribo. Isso tem ugarite, tá bom? Está lá nos textos ugaríticos. A explicação está muito boa. Nenhuma dúvida até agora. Muito obrigado pelo feedback. O inferno é milhares de pessoas tentarem criar leis, mudar leis. Ih, rapaz, mandou bem, Mateus. Manipular, controlar e mandar na sua vida com base em mitologia, mesmo com a gente esfregando as verdades na cara desse povo. Concordo com você, Mateus Kevin, você tem toda a razão. Marcelo Issa, essas questões são muito complexas. Por exemplo, a questão de o povo falar em ir morar no céu. É outro assunto que muitos crentes não têm entendimento. Exatamente, né? É uma outra questão mitológica, né? A Nova Jerusalém, só em falar Nova Jerusalém, você já... Nova Jerusalém, Jerusalém é a cidade dos judeus, né? A cidade santa dos judeus. Outros povos têm também suas cidades santas, né? Tem o seu lugar sagrado, né? Valhalla, deixa eu lembrar aqui, eu boto lá na introdução do livro, eu falo também sobre isso. Tem seus submundos e suas cidades
sagradas. Então, Duarte não, Shambhala, Shangri-La, né? Todas as mitologias vão ter também sua cidade sagrada, né? O seu lugar sagrado, o Monte Olimpo, né? Então vai ter um lugar onde os deuses habitam. O próprio Garodima é Casa da Boa Mente. Garodima, Casa da Boa Mente, que também pode ser traduzido como Casa da Boa Existência. Então também fala de uma dimensão, né? Uma morada sagrada. Lembrando que esse conceito de morada sagrada não tem no Antigo Testamento. Os judeus não pensavam em céu, tá bom? Pô, mestre, mandei um Pix para fazer a inscrição via Pix. Me responde. Pô, não mas mandou agora? Me perdoe se eu não respondi há um tempo atrás. Mandou aqui. Boa noite. É esse aqui? Final 4287. Beleza. Deixa eu te mandar aqui minha chave Pix e depois eu libero todo o acesso para você. O acesso aos nossos grupos. Só me fala o nível de assinatura que você vai querer. Tá aí minha chave aí. Se é o iniciado, o grão-mestre, o ilustre da ordem, tá bom? Os grão-mestres têm aula na terça-feira de carnaval. Ninguém vai pular carnaval não, hein? Terça-feira tem aula. Respondi lá, tá bom? Parabéns pelo vídeo. Muito obrigado, Benedito Alexandre. Uma boa noite. Só gratidão. Tá bom? É vocês que me proporcionam poder estudar e trazer, né, conteúdos bons para vocês, tá? Tá aqui para o monitoramento. O inferno literal é controle de massas. O inferno místico é transformação e mudança e purificação. É na vida, né? Todos nós vamos passar pelo inferno, né? Em vida, né? Faz parte da vida, né? Em algum aspecto, né? Ou físico, ou vital, ou emocional, ou mental. Em algum momento vai acontecer, né? Ou físico, ou vital, ou emocional, ou mental. Em algum momento vai acontecer, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto. E quando tudo isso foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre, que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. Olha que interessante. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e o quê? Enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então aqui, ó, lugar de tormento, lugar de perturbação. Que interessante. Tem mais? Ih, tem muito mais. Tem mais para dar de metro. Pois é, pessoal, não esqueça de dar o like, curtir, comentar e compartilhar, por favor. Estamos lendo o capítulo 11, tá bom? Do meu livro. Capítulo 11 do livro O Inferno Não Existe. Por votação popular. Estamos lendo o capítulo 11 por causa da democracia no VOB, tá bom? Então, por causa da nossa democracia, estamos lendo o 11, tá? Primeiro livro de Enoque, 48, 13 e 14. E Mateus 3, 12. Utilizam a metáfora da palha lançada ao fogo para descrever a separação entre os justos e ímpios e a ascensão de uma purificação do mundo para uma nova realidade. Então olha só que interessante. Eu os lançarei como palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos
e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Primeiro livro de Enoque, 48, 13 e 14. Aí, João, lá em Mateus, em sua mão, tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, olha que interessante, tanto em Enoque quanto em Mateus, a palha lançada ao fogo é uma metáfora, uma sentença que vai de encontro àqueles que são considerados ímpios. Então, o ímpio, ele vai ser condenado como a palha lançada ao fogo. Isso fala de uma aniquilação. O que acontece com a palha quando ela é lançada ao fogo? Ela queima rápido. Ela é consumida rápido. Ela é destruída rápido. Ela vira fumaça rápido, né? De alta combustão. Fogo pega e acabou. Então, assim, de acordo com o livro de Enoque, os ímpios serão punidos na presença dos justos. E assim será o julgamento do Messias, quando ele separar o trigo da palha, os justos dos ímpios. Serão lançados no fogo para serem destruídos, aniquilados. E aí já causa um outro problema que tem no Novo Testamento. Ora vai dar a entender que é uma condenação eterna e ora vai dar a entender que é uma aniquilação. Aí, vamos lá, é aniquilação ou é condenação eterna? Ora vai dar a entender que é uma condenação eterna, ora vai dar a entender que é uma aniquilação. Mas lendo as literaturas do submundo, quando você chegar aqui no capítulo 11, você vai concluir que é uma aniquilação. Porque a aniquilação, ela tem mais, vamos dizer assim, presença de impacto literário, de registro, do que as condenações eternas. As condenações ou punições cíclicas e eternas, você vai encontrar mais na mitologia grega. Mas quando você vai para o zoroastrismo, há uma aniquilação. Quando você tem lá no Duat, não passou, foi reprovado no julgamento, vai vir uma aniquilação. Então você tem ali a mentalidade de que há uma destruição do pecador, do ímpio, do injusto, do criminoso, tá? Vamos lá. Pergunta, gente. Eu vou explicar mal para ter pergunta. Eu não vou explicar bem. Em 1 Enoque 48, 13 e 14, o fogo é um instrumento de destruição do próprio Deus, pois ele é quem queimará os pecadores como a palha, na presença dos justos e santos. A linguagem alude a um processo apocalíptico de aniquilação. O agente destruidor, no livro de Enoque, é o próprio Deus. Ele é o agente destruidor. Ele é o que vai destruir, aniquilar, ele é que vai fazer tudo acontecer. Beleza? Em Mateus 3:12, o texto destaca a fala de João Batista, dando ênfase ao Messias, como aquele que limpará o mundo do mal, separando o trigo, os justos, da palha, os ímpios. Ambos os textos apresentam a palha como um termo aplicado simbolicamente aos ímpios. Em que sentido, professor? A fragilidade da sua existência e a facilidade de sua extinção. Os dois textos apresentam uma ênfase na separação moral e na justiça divina. Então, de acordo com o texto de Mateus, essa seleção que vai iniciar, ela é o Messias que executa.
E é interessante que a doutrina do Novo Testamento, ela vai se desenvolver dessa forma. Quem te condena não é o Messias, é a palavra que ele prega, que está no Evangelho de João. Você vê uma unidade sendo construída nesse pensamento. É não aceitá-lo, é não confessá-lo, é não recebê-lo. É assim que você vai rodar. Não aceitá-lo, não confessá-lo, não recebê-lo. Então, quando ele traz a mensagem dele, no contexto judaico, ele está fazendo já ali um tipo de separação. Quem me ouve, quem me segue é trigo, quem não me ouve, quem não me segue é joio. E serão julgados por Deus. Essa é a ideia. Só que essa ideia, nós temos ela no livro de Enoque. Nós temos ela lá. Não somente nos infernos comparados, mas quando vai abrir o livro da vida, livro dos vivos, no livro de Enoque, livro da vida, no Apocalipse, que é a mesma coisa. É Deus que está ali. Os livros selados, que Jesus, o Cordeiro, vai abrir no Apocalipse, também tem no livro de Enoque. Os selos são abertos do livro. Então aqui eu estou tratando só da questão alegórica do inferno, mas tem vários outros paralelos no livro de Enoque com o Apocalipse. Tá bom?